Essa é a nossa terceira aula assíncrona da disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos, desse segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Da aula passada, né, ficou pendente a discussão com respeito à questão da modelagem e simulação do tanque simples. Então a gente vai, nessa aula, ver dois instantes da disciplina. Um deles, primeiro, diz respeito à questão do exemplo numérico da modelagem e simulação dinâmica do controle automático de nível no tanque aberto de descarga aberta. Isotérmico e sem reação. Que era o exemplo que nós estávamos trabalhando antes. Um segundo momento, né, e vai se entrelaçar com esse primeiro momento, eu vou abordar com mais detalhe as válvulas de controle automático. Então, resgatando o que a gente tinha visto na primeira aula, desculpa, na aula anterior, na segunda aula, a gente tinha um tanque isotérmico, sem reação química. Esse tanque, ele tinha uma entrada, né? Aqui eu acredito que eu tenha chamado de F1. Aqui ele tinha uma saída que eu chamei de F2, uma corrente de saída que eu chamei de vazão F2. E ele tinha um sistema em que havia uma medição de nível a partir de um transmissor de nível. Esse instrumento, depois nós vamos ver com mais detalhes o que eles são, mas ele é simplesmente um instrumento que vai me dar informação a respeito de qual o nível de líquido que eu tenho aqui. Esse nível aqui eu chamei de H, tá certo? E aí, esse instrumento de medida, ele configura um sinal. Esse sinal vai para um controlador de nível. Esse controlador de nível, por sua vez, manda um sinal para um conversor de corrente elétrica para pressão de ar. E aqui na saída eu coloquei uma válvula de controle, depois nós vamos ver com mais detalhe, uma válvula pneumática, que recebe um sinal. Esse sinal é um sinal de ar, um sinal pneumático. Então, essa aqui é a malha de controle. Tem a malha de controle. Então, nós tínhamos colocado, aplicado a equação da conservação e tínhamos chegado a duas equações. Uma delas dizia que dHdt era F1, a vazão de entrada, menos a vazão de saída, dividido pela área do tanque. Essa área A aqui, a área da seção transversal, né? Já que o tanque tem geometria uniforme. E nós tínhamos colocado o F2 como sendo função de uma abertura de válvula vezes a constante da válvula vezes a raiz quadrada de ρgh. Bom, para poder transformar isso aqui num problema de controle automático, a gente precisa ter uma política de abertura da abertura. Essa política é dada pela equação do controlador. Então, a abertura a cada instante de tempo vai ser a abertura no estado estacionário mais o ganho proporcional vezes o erro de t. E aqui nós teríamos mais o termo integral mais o termo derivativo. Por uma questão de simplificação, eu vou parar só
no controle proporcional. Só. Não vou fazer o exemplo com o controle integral e derivativo agora. Certo? Porque senão eu teria que explicar mais os efeitos do termo integral e o efeito do termo derivativo agora. E eu não quero explicá-los agora. Tá? Porque a gente vai poder explicá-los com mais propriedade posteriormente. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que juntar essas três equações e resolvê-las. E para isso eu preciso colocar alguns números. E eu tenho que setar bem qual é o meu problema. O meu problema é manter o H aproximadamente num valor de referência que eu vou chamar de H set point. Então isso aqui pode ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, é o valor que eu quiser. Tá certo? Óbvio que eu vou tentar escolher valores numéricos que tenham que não sejam valores utópicos, que sejam valores sem sentido. Eles tenham algum sentido. Tá? Bom, uma outra coisa, eu estou fazendo simultaneamente, tá, o trabalho com não sabendo o valor de KC apropriado, a sintonia do controlador, e não sabendo qual a válvula apropriada, não sei o CV, não sei a constante da válvula. Para saber o CV, eu vou ter um processo que eu vou explicar depois de fazer esse programa. Então eu vou ter que atribuir um CV que seja possível de trabalhar com essa automação, com controle automático no nível aproximadamente que eu desejo. Então isso é uma coisa complicada. Então eu sempre tenho que ter em mente que o sistema de equações ele tem que ser possível e determinado. Ou seja, eu preciso ter número de equações igual ao número de incógnitas que eu tenho. Como eu estou trabalhando com simulação, a simulação vai me permitir que eu fixe alguns valores, que eu altere outros. Bom, como eu estou resolvendo um sistema de equação diferencial ordinária, eu vou precisar do método numérico de equações diferenciais ordinárias. E aí eu vou precisar que vocês resgatem as memórias advindas lá da disciplina de cálculo numérico. Quais são os métodos numéricos usados para a solução de equações diferenciais. Posto tudo isso, em prática, eu vou para o Scilab. Aqui o Scilab. Então, quem não tiver instalado ainda o Scilab, trate de instalar o Scilab. A gente vai usar ao longo de toda a disciplina. Tá certo? E o que vai acontecer? Nós vamos usar o Scilab durante todo o semestre letivo. Tanto para resolver problemas no domínio do tempo, quanto no domínio complexo, no domínio da transformagem de Laplace. Então é importante que vocês já instalem o Scilab 6.1. Entrem lá, www.scilab.org, e instalem para o sistema operacional de vocês. Tá certo? Bom, eu vou chamar o Notepad, né, aqui, o SciPad. O SciPad é o... Não é SciPad o nome. Tá aqui. Tá? Abri o SciNotes, desculpa, SciNotes. Abri o SciNotes, está aqui um programa que eu tinha feito antes, eu não quero abrir ele, tá certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar as memórias de variáveis e vou limpar a tela também lá do ambiente. Bom, então aqui eu tenho a secção de... Secação é legal, né? Secção de inicialização de variáveis. Tá? E aí o que vai acontecer? Né? O meu tanque, eu vou colocar o tanque tendo uma área de 1 metro quadrado. Então, área igual 1. A igual 1. Tá? A área do tanque em metros quadrados. Observem que barra barra é comentário. Né? E a igual a 1, eu criei a variável A. Bom, eu vou precisar calcular um desvio. Né? Desvio. Esse desvio eu vou chamar de erro. Erro igual a 0. Tá certo? Esse aqui é o desvio com respeito ao set point. Eu preciso de uma constante válvula. Eu vou colocar um valor aqui só para constar, depois eu analiso se ele é coerente ou não. 0.001, por exemplo. Tá certo? Então aqui eu tenho constante da válvula. Tá?
Bom, que mais? Eu vou ter que ρgh, né? CV raiz quadrada de ρgh. Então eu vou precisar de um ρ, vou usar água a 3,98 graus Celsius, né? Que é o único instante que a água tem ρ igual a 1000. ρ igual a 1000, então aqui eu tenho massa específica, estou considerando que seja água pura, né? Em quilograma por metro cúbico, estou usando o sistema internacional. Gravidade. Gravidade igual a 9,8. O que? Metros por segundo ao quadrado. Aqui existe uma fonte de engano natural entre quem usa o Scilab. Às vezes a pessoa coloca vírgula em vez de ponto e ele não vai dar erro. Ele não vai dar erro. Só que na realidade a pessoa está trabalhando com um tipo de dado diferente. Então, G aqui é uma variável do tipo real. Se colocar uma vírgula aqui, muda totalmente o tipo da variável. E aí eu vou ter problema quando eu fizer operações matemáticas com ela. Tá certo? Eu vou precisar do método numérico, vou precisar de um passo de integração numérico. dt igual a 0,01. Tá certo? Passo de integração do método numérico da solução da EDO. Que mais? Eu vou precisar escolher um set point. H de set point. Então, vou colocar, podia ser 3 metros, 4 metros, 3,15. Vou colocar 2 metros, certo? Então, altura de set point, metros. O que mais que eu preciso? Eu preciso decidir quanto tempo eu vou simular. O tempo começa em 0, né? Porque eu starto a simulação com o tempo em 0. E o tempo final de simulação eu vou colocar 100 segundos, por exemplo. Certo? Então, tempo final de simulação. Aqui, para o t igual a 0, é tempo, variável tempo em segundos. Tempo final da simulação em segundos. Né? E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter também, meu problema, eu preciso ter um nível descrito, porque DHDT é igual a F1 menos F2 sobre A. Então, eu preciso de um H inicial. Esse H inicial eu vou colocar como 0, o tanque está inicialmente vazio. Então, tanque inicialmente vazio. Tá? Essa altura aqui é em metros. Tá? Ah, professor, não tinha que ser H0? Depois, quando eu estiver explicando a interação, eu vou mostrar por que não pode ser H0. Tá? Por que fica ruim se for H0. Fica mais difícil se for H0. Se faltou alguma variável, ela vai aparecer daqui em diante. Então, secção... Ah, faltou KC, né? Faltou KC, controlador. Tem que ter um ganho. KC igual a... sei eu. 10. Vou imaginar. Tá certo? 10. Qual a unidade do KC? Já discuto. Certo? Então aqui é ganho proporcional do controlador. E aí vou deixar em branco aqui a unidade. Tá? Eu já discuto qual é a unidade. Secção de cálculo da lei de controle. Então a primeira coisa que eu vou fazer é necessariamente descobrir quanto é que é o erro. Erro vai ser igual o H de set point menos a altura inicial. Eu vou fazer esse cálculo uma vez só ou todas as vezes que o programa fizer? Todas as vezes que o programa fizer. Então tem que estar no laço de repetição. Então, enquanto o tempo for menor que o tempo final. Esse end vai ir lá para o fim, que é o end de repetição desse while aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi calcular o erro. Com esse erro, eu digo que a minha variável de abertura, e eu não tinha definido a abertura aqui, tá certo? E aí, em vez de abertura, a abertura é muito comprido, eu vou chamar de ação. Então, a ação inicial, eu vou iniciar ela como 0, inicializar ela como 0, e vou colocar aqui como sendo ação é a variável de abertura, que manipula a vazão F2 do problema. Eu não defini as vazões. Né? Eu tenho área, eu tenho erro, CV, ρ, G, dt, mas eu não tenho as vazões. A vazão voltou, apareceu agora, eu preciso colocar aqui. F1 igual a 0.
0,05. O que é isso? Isso aqui dá 0,05 metro cúbico por segundo. Isso aqui dá algo em torno de, multiplica por 1000, 1, 2, 3, 50 litros por segundo. É uma vazão que não é uma vazão exagerada, mas também não é uma vazão pequena. Tá certo? Vazão de entrada em metro cúbico por segundo. A vazão F2, tá? Eu vou inicializar ela como 0 para eu lembrar que ela existe, mas ela vai ser calculada pelo programa. Tá? E o Scilab me dá a possibilidade de não precisar definir ela. Então F2 é a vazão de saída em metros cúbicos por segundo. Bom, então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a variável ação, a cada instante de tempo, vai ser a ação no estado estacionário. Eu vou deixar aqui a ação no estado estacionário, né? Eu vou colocar um valor 0 e daqui a pouco discuto ela. Tá certo? Então, essa aqui é a ação no estado estacionário. O que é o estado estacionário? É quando eu tenho erro zero. Então, qual a vazão necessária, qual a abertura da válvula, necessária para que a vazão de saída iguale a vazão de entrada? Então, é a solução do problema no estado estacionário. É considerar que DHDT é zero e substituir para que no regime permanente eu possa determinar qual é a abertura da válvula para o CV que eu tiver, óbvio, que vai possibilitar, sujeito ao gradiente de pressão por causa do desnível de líquido, que as duas vazões se igualem no tanque. Então, o que vai acontecer? Faltou aqui, a equação não está completa. Ação SS mais KC vezes o erro. Bom, aqui eu tenho uma consideração de sinal a ser feita. Tá? Então, eu vou botar aqui, cuidado com o sinal do KC. Por que isso? Vou voltar para o PowerPoint para explicar uma coisa. Tá? Quando eu tenho esse problema, o nível H sobe quando F1 é maior que F2. E ele desce quando F2 é maior que F1. Por causa da configuração. F1 está na entrada, F2 está na saída. A válvula atua sobre F2. Então, a ação que leva a aumentar o nível ou diminuir o nível vai depender do sinal do KC, que é quem atua sobre a abertura ou fechamento da válvula. Então é aquela questão que eu tenho que fazer, para mim, quando eu sou o operador do sistema manual, se para aumentar o nível eu preciso fechar a válvula ou abrir a válvula. Para essa configuração, eu aumento o nível quando eu diminuo o F2, logo eu fecho a válvula. Então a abertura tem que ficar menor quando eu tiver que subir esse nível. Para subir esse nível, eu tenho que pensar assim. Tá? Observe. Eu tenho que erro é igual a H de set point menos H, que eu coloquei lá no programa. Tá certo? Se esse erro for positivo, significa que H de set point está mais alto do que o H instantâneo. Então, o valor que eu preciso alcançar em steady state, pelo controle automático, tem que ser alcançado pelo líquido. Então, a válvula tem que fechar. Tá certo? Ela tem que fechar. Para que ela feche, a abertura tem que diminuir. A equação da abertura é assim, ó, ação igual a ação SS mais KC vezes o erro. Então, se nessa situação, tá, o erro vai dar positivo. Então, está aqui o erro. Ora, bolas, qual o valor de KC que eu preciso para que a ação dê cada vez menor? Ela precisa ser negativa. Mas não existe abertura negativa. Não, não existe. Mas a cada incremento ela vai ficando menor para ficar negativa. Então, eu preciso necessariamente que o KC seja negativo. Vamos testar se fosse ao contrário, se essa condição funciona. Se eu tiver erro negativo, o que significa? Significa que passou do nível. Passou do nível. Então, eu tenho aqui o set point e eu tenho aqui, passou. Então, a H de set point menos um valor maior vai dar um valor negativo.
Se Kc é negativo, porque Kc não vai mudar de sinal durante a simulação, a ação vai dar positiva. Por quê? Porque eu vou ter menos vezes menos dá mais e a ação aumenta, ela é incrementada. Então, observe, o que eu vejo? Eu vejo que existe uma relação inversa entre a variável controlada e a variável manipulada. A variável controlada, nesse problema, quem é? É o nível H. A variável manipulada, quem é? É a vazão F2. Ou seja, quando o H sobe para um FU constante, F2 tem que diminuir. Então o sistema é inverso. Inverso. Quando o nível cai para o F1 constante na entrada, significa que F2 aumentou. Então, eu tenho que lembrar disso. Eu tenho sistemas que são chamados sistemas diretos. Sistemas diretos. E tenho, como esse caso, sistemas inversos. O sistema inverso, a variável controlada vai num sentido e a variável manipulada vai no outro sentido. Nos sistemas diretos, a variável controlada vai num sentido e a variável manipulada vai no mesmo sentido. Isso implica no sinal do ganho. Isso implica no sinal do ganho. Isso a gente tem que prestar bastante atenção. Sempre. Sempre. Tá certo? Vamos voltar lá para o Scilab. Então, eu preciso que o Kc seja negativo. Vou inicializar lá o Kc negativo. Kc igual a negativo. Menos 10. Bom, eu sei que F2 vai ser igual a ação vezes CV vezes raiz quadrada, que é o comando sqrt, square root, do que? De ρ vezes g vezes h. Só que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. F2 não pode ser negativo, não existe vazão negativa. Então a ação não pode ser menor que zero. Além do que, para fins práticos, eu não posso ter uma válvula que tenha vazão infinita. Então a vazão tem que ficar limitada a um determinado valor, que é dado pelo valor de CV. CV é o valor máximo da vazão da válvula. Então eu vou colocar aqui um filtro, que a gente chama filtro saturador. O que é esse filtro? Ele é um teste lógico. Se a ação for menor que zero, então a ação igual a zero, ela trava em zero, tá certo? É como se fosse um limitador de velocidade do carro de Fórmula 1. Quando o carro de Fórmula 1 entra no pit lane, tá certo, para ir aos boxes, o que acontece? Ele tem uma linha a partir da qual não pode passar de uma determinada velocidade limite. Antes daquela linha, o piloto aperta um botão onde é saturado a rotação do motor. Com aquela rotação do motor, ele não vai passar daquela velocidade. Então é um filtro saturador. Se a ação for maior do que 1, então a ação trava em 1. Então a minha ação é um número que varia entre 0 e 1. É um número real que varia entre 0 e 1. Fim do C. Então agora eu estou com segurança que F2 não será negativo. A F2 ou será 0, ou será o máximo do valor dado pelo valor de CV, em função, claro, de ρ, g e h. Né? Bom, secção. Tudo isso aqui era controlador, professor? O controlador vem até aqui, ó. Aqui, ó. Final da secção do controlador. Então, observe. A seção do controlador, da lei de controle de verdade, ela começa aqui no cálculo do erro e vai até aqui. Aqui, essa equação eu teria se o problema não fosse um problema de controle. As outras equações todas são equações associadas ao problema de controle automático. Aí o que eu vou ter? Eu vou ter que dH/dt, quem não estiver muito afeito, por que eu estou escrevendo assim? Eu não estou escrevendo dH sobre dt, é porque dH/dt para mim vai ser uma quantidade macroscópica. Eu estou usando um programa de simulação numérico que vai usar o método numérico. Então isso é uma quantidade macroscópica. dH/dt não é infinitesimal. E não é simbólico o cálculo, é numérico. Então dH/dt é igual a F1, que é uma constante, lá de cima, menos F2, dividido pela área. Então aqui eu tenho equação do balanço. Né? E aqui, balanço material.
né? Porque veio da equação lá do termo do acúmulo da massa no volume de controle, m.i menos m.o, mais ou menos o termo da reação, não tem reação. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a equação da válvula. Essa aqui é chamada equação da válvula. Então observem que aqui está o motivo porque essa aula eu vou dar tanto essa simulação como a válvula. Existe um vínculo, porque o atuador, forma de atuar sobre o sistema, é a válvula. Tá? Ele é o elemento final de controle. A válvula é o elemento final de controle. E aí, o que eu vou ter? A partir daqui, eu vou ter seção do método de solução da equação diferencial ordinária. No caso, eu vou usar o método mais simples possível, o método de Euler. Tá? Vocês têm que ter visto lá em cálculo numérico. E aí, o que isso significa? Significa que o H, no próximo passo de integração vai ser o H no passo atual mais dH dt vezes dt. Então, essa aqui é a fórmula de iteração do método. Isso explica por que eu não chamei o nível inicial de H0. Como que funciona isso aqui? O programa de computador ele calcula primeiro o que está na direita do sinal de igual. Então, ele chama H da memória, traz para a pilha de cálculo, igual uma calculadora, traz dHdt da memória, traz dt, multiplica os dois, soma com H, e aí então ele grava em H. Então ele faz primeiro o que está na direita, para depois fazer. Então esse igual aqui, em informática, nesse tipo de situação, não é um igual. Ele é um sinal de atribuição, ele é um sinal de passa a ser. Passa a ser. H passa a ser, ou recebe, também tem gente que usa o sinônimo recebe o valor de H mais dHdt vezes dt. Então a partir de agora eu já tenho como poder fazer algo com o valor de H. Então eu vou armazenar o valor de H num vetor que eu vou chamar de HH. HH para mim é um vetor que tem o dado de H para eu poder fazer um gráfico, tá certo? Então eu criei uma simbologia minha aqui, tá? Que variáveis de nome dobrado. O que é nome dobrado? Nome dobrado é ter duas letras H, tá certo? O que isso significa? Significa estão ou são associadas com o plot. Plot vai ser o comando que a gente vai usar para graficar. Aí o que eu vou ter? Eu vou guardar o tempo. O tempo eu preciso guardar, tt índice i, recebe o valor de tempo, tá certo? E aí eu vou fazer tempo, passa a ser tempo mais tt. Ah, professor, por que o senhor não incrementou o tempo para depois armazenar? Bom, porque na realidade esse incremento eu devia guardar o valor de tempo na metade do intervalo. Tá certo? Porque primeiro eu somei HH, eu integrei HH e depois eu integrei o tempo. Mas eu vou assumir esse pequeno erro associado a um dt de 0.01. Assim eu corro um risco pequeno de errar, principalmente no início do problema. Esse erro é um erro numérico que está associado ao fato de que eu não vou dividir esse tempo aqui por tempo, passa a ser tempo mais metade do dt. Eu estou integrando na metade do intervalo, certo? Na realidade seria uma média dos dois, né? E aí, eu preciso indexar a variável vetor, o i é o vetor HHITT, i passa a ser i mais 1, né? E deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu tenho como sair do laço, tempo passa a ser tempo mais dt, eu tenho como sair do laço, o i eu inicializei, então eu já posso colocar o ent do while, ó, ficou em rosa aqui, ó. O programa coloca o Scilab coloca em rosa o while, né? E eu posso ir para o plot tt, vírgula hh. Bom, vamos lá em cima ver se faltou alguma coisa. Bom, em primeiro lugar, o valor da ação no estado estacionário. Qual é o intuito do valor da ação no estado estacionário? O valor do intuito da ação no estado estacionário é garantir que haja uma vazão constante que independa do erro na vazão na válvula de saída. Porque olha aqui, ó, quando eu alcançar a situação de equilíbrio, ou seja, quando o nível chegar em 2 metros, eu preciso considerar que o erro vai ser zero. E aí a vazão F2, o que vai acontecer com ela? Ela, se aqui a ação for zero, tá? A vazão F2 vai fechar, e aí a tendência vai cair. E aí vai provocar um erro, e o controlador vai ter que atuar de novo. Então vamos ver o que isso provoca na prática. Então eu vou mandar executar salvando aqui, vou salvar
com o nome de tanque aberto, descarga aberta, controle de nível. Tá? Eu mandei executar, se deu algum erro, o erro está aqui, vamos ver. Variável indefinida, sintaxe de erro no end. Né? Tá faltando um end. Fim, tem um end a mais, parece que tem um fim inesperado. Deixa eu ver aqui. Eu tinha empurrado, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Esse end aqui ele não tem sentido. Tá? Errei. Salvei de novo e mandei executar. Vamos ver se tem mais algum erro. Variável definida i. Eu esqueci de definir a variável i. Deixa eu ver. Eu tinha que ter colocado um i aqui. I recebe 1. Tá certo? Mandei salvar e executar de novo. Ó, agora, vamos ver. Olha só o que aconteceu. Primeiro, qual o gráfico? A gente sempre tem que parar para pensar qual o eixo do x e qual... Sai, formiguinha. Qual o eixo do x e qual o eixo dos y. O eixo do x é tempo, de 0 a t. E o eixo dos y é nível de líquido, de 0 a 2. De 0 a 2.2. É automático essa escala. Então, observe que o tanque começou vazio, foi subindo, 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 até que se aproximou e manteve praticamente set point. Será que é exatamente set point? Então, vou usar um truque para ver se é exatamente set point. Vou criar aqui uma variável chamada H7, aqui dentro. Ó. H7, índice H7, índice I. Tá? E vou dizer que H7 é uma constante que vale sempre 2. Então, para que isso aqui? Isso aqui é uma linha auxiliar para mostrar o valor de set point. E aí eu vou pegar esse H7 e vou mandar plotar ele. Ó. Plot TT com H7. H7 com TT. Certo? Desse jeito, como eu não mandei fechar o primeiro gráfico, ele vai fazer os dois gráficos juntos. Vamos ver o que acontece. Observe que interessante. Essa diferença que existe entre o valor que foi mantido permanentemente pelo controlador automático. Se a gente tem dúvida se ele está atuando, tá certo? A gente bastaria olhar o gráfico da vazão. Não vou fazer aqui porque a vazão está numa outra escala. Né? Poderia fazer o gráfico da ação, que varia entre 0 e 1. Se eu fizer o gráfico da ação entre 0 e 1, vai aparecer uma outra curva aqui, tá certo? Que varia entre 0 e 1. Posso fazer? Posso fazer também. Aí seria uma escala que fosse à direita do gráfico. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ação, índice I, recebe o valor da ação. E vou mandar plotar, plot, TT com ação. Rodei, salvando. Então observe que interessante que é. As duas primeiras curvas eu já tinha. A curva de baixo é a curva da ação, porque ela varia de 0 a 1, teoricamente. Ela não precisou variar de 0 a 1. Tá certo? Não precisou variar da ação, não precisou variar. Então, o que acontece? Quando eu tenho o nível do tanque subindo, tá certo? Eu não tenho abertura de válvula. O algoritmo de controle mantém a vazão F2 zero. Por quê? Porque aí está indo na direção que eu quero. Essa ação é proporcional ao erro. O erro é grande, a ação é máxima possível. Certo? Para esse valor de KC. Tudo aberto. Tudo entrando e a vazão F2 sendo zero. Até que na proximidade do valor, quando eu tenho aqui a proximidade, essa vazão começa a ser fechada. Começa a ser aberta, para igualar as vazões. E aí o que ocorre? Ocorre que a abertura fica praticamente constante para sustentar uma determinada vazão. Mas eu passo a ter essa pequena diferença aqui, vou fazer um zoom aqui. Essa diferença aqui, que é da ordem de 0,035 em 2, que dá 0,015 em 1, ou seja, algo em torno de
1,5%, em torno de 1,5%. Essa altura aqui, essa distância aqui, entre o nível desejado, que era 2 cravado, e o valor que eu obtive de nível, a gente chama de offset. Offset, está fora do set point. Offset. Offset. Bom, esse programa ele é muito útil. Ele permite eu avaliar o efeito, né, tanto do CV quanto do KC. Por exemplo, para o mesmo controlador KC, se eu aumentar a CV, o que acontece? Então vamos parar para pensar. CV tem a ver com a vazão maior que a válvula me dá. Se eu aumentar a CV, eu tenho que tomar cuidado com o CV. Tá certo? Eu não posso aumentar ele indiscriminadamente. Eu vou aumentar ele 50% só. 50% dele. Tá? Rodei de novo. Olha lá o que aconteceu. O que aconteceu foi que o problema em si não mudou muito. Não mudou muito. Tá? A solução não mudou muito. Mas, se eu der um zoom, aqui, ó, eu observo que houve uma pequena redução nesse offset. Aqui é 0,03. Agora está indo a 0,02. Então eu posso me sentir tentado a aumentar demais o CV. Se eu aumentar demais o CV, o que vai acontecer? Bom, eu preciso ter uma técnica para escolher o valor de CV. Essa técnica do valor de CV está associado ao prosseguimento da aula. Mas, a grosso modo, eu já tenho noção de que se eu pegar e fizer um balanço, observem, o conjunto de equações que eu estava resolvendo é dH, dt, para aquelas condições iniciais, para o problema de valor inicial, igual a F1 menos F2 sobre A. Né? Ora, eu estou manipulando F2. F2 é manipulado a partir da ação, variável ação, vezes CV, vezes raiz quadrada de ρGH. Então, o CV me dá valor máximo de F2 para uma determinada pressão própria. É isso que é o CV. Então, quando o erro é zero, não existe acúmulo. Então, eu tenho um problema em regime permanente, DHDT é zero. Então, o que acontece? Isso ocorre quando F1 igual a F2. F1 igual a F2. Ora, o meu valor de F1 lá, ele é constante. Ele é 0,05 metro cúbico por segundo. Então, se eu substituir esse valor aqui para uma ação equivalente a 0,04, que era o gráfico, eu acho, 0,4, que era o gráfico, vai dar mais ou menos o valor de CV que eu usei. Então, observe que existe um vínculo entre como que o valor de KC atua sobre a ação e como que F2 recebe o efeito de CV. Então, eu consigo mexer no sistema, tanto trocando a válvula, porque aí eu consigo trocar o CV, ou é mais fácil para a mesma válvula usar vários CVs. Entenderam qual é a utilidade da sintonia do controlador? Me dá uma faixa de vazões. Essa faixa de vazões a gente chama de rangeabilidade. Rangeabilidade. Rangeabilidade, é o termo técnico associado a isso. É um anglicismo, é uma palavra que foi copiada, que veio do inglês, da palavra range, que quer dizer faixa. Né? Rangeabilidade é o termo que a gente usa no nosso português técnico. A válvula de controle automática, ela é o atuador mais utilizado nas indústrias. Então, a partir de agora, eu vou discutir um pouco a respeito da anatomia dela, das partes da válvula de controle, suas funcionalidades e características, bem como falar um pouco a respeito do modelo matemático, que a gente já usou um pouco dele, na simulação. Então, qualquer indústria que trabalhe com fluidos e que tenha a parte de controle automático, vai precisar de um atuador como a válvula de controle. Essa válvula, ela é capaz de variar a restrição ao escoamento de um fluido em resposta a um comando recebido na forma de um sinal padrão. Esse sinal padrão pode ser um sinal de ar, ou pode ser um sinal elétrico, ou pode ser um sinal hidráulico. Depois a gente vai ver isso. Mas, fundamentalmente, aqui
a gente vai trabalhar mais com a descrição da válvula que recebe sinal pneumático. Bom, então, uma válvula que seja capaz de variar a restrição é uma válvula de controle automático, certo? Não. Na realidade, existem válvulas como essa aqui. Essa aqui é uma válvula de esfera, né? Válvula de esfera. Então, essa classe aqui de válvula, ela é classificada dentro do que a gente chama de válvula de bloqueio. Válvulas... errei. Válvulas de bloqueio. Ou seja, o objetivo é bloquear o fluido. Tanto é que essa aqui, olha aqui, ó, ela é uma válvula de esfera usada para gás liquefeito de petróleo. Liquefied Petroleum Gas, que aqui no Brasil a gente chama de gás liquefeito de petróleo, GLP. Então, essa aqui é uma válvula de esfera. Na posição que ela está, tá certo? Nesse caso aqui, observe, ela pode estar aberta, totalmente aberta ou fechada. Do jeito que essa válvula está indicando aqui, quando ela ficar paralela aqui, ela vai estar off, ó, e quando ela estiver aqui, ela vai estar off. E quando ela estiver atravessada, ela vai estar on, no caso dessa válvula específica. Então, essa válvula serve para controle automático? Não, não serve. Por quê? Porque se eu usar essa válvula, que é uma válvula de retenção, de bloqueio, para tentar regular manualmente uma vazão, ela vai ficar entreaberta, com a posição do orifício esférico entreaberta, e vai provocar uma perda de carga absurda. E ela vai acabar se destruindo com o uso. Vai acabar sofrendo uma erosão muito grande. Tá certo? Então eu preciso olhar uma válvula de controle. Então, para poder tentar minimizar o efeito da dificuldade da pandemia, se nós estivéssemos lá na sala de aula que eu uso, que é o laboratório, no espaço laboratório, eu pegava uma válvula de controle que nós temos lá, faz parte do patrimônio tombado, né, da carga do patrimônio do laboratório, e colocava a válvula em cima da mesa e mostrava a válvula para vocês. Eu não tenho como fazer isso. Então, para tentar remediar isso, eu vou usar realidade misturada. Então, é mais fácil a gente fazer do que explicar. Para isso, eu vou usar um programa que é o Paint 3D. Esse Paint 3D eu já baixei, tá, de um site de engenharia. Esse arquivo aqui, que é o arquivo STL, tá, o arquivo modelado de uma válvula de controle. Essa aplicação é uma aplicação que não é uma aplicação trivial, tá certo? Aqui eu vou colocar em exibição 3D. Então essa é a válvula, tá certo? Então isso aqui, até agora, nenhuma novidade, né? Até agora nenhuma novidade, só a própria válvula em si. Isso aqui é o primo irmão do Paint, que permite modelar também alguns objetos 3D. Eu trouxe do GrabCAD, né? GrabCAD é uma ferramenta de CAD que tem à disposição muitos modelos 3D de coisas de engenharia. Eu trouxe lá a válvula de controle e aí eu vou ligar o modo de realidade misturada. Tá? Com o modo de realidade misturada, essa aplicação da Microsoft me dá a possibilidade de eu interagir com o objeto. Vou trazer para cá a válvula. Então, como é que a gente observa a respeito da válvula? A válvula fica no meu ombro. Ó, tá? Eu levo para onde eu quiser. Então, assim, ó, aqui eu tenho os flanges. Essa ligação flangeada, tá? Essa ligação flangeada aqui. Aqui estaria a tubulação, né? E aí esse disco aqui é o flange de tubulação. Aqui a gente tem a sede da válvula, né? E o castelo da válvula. Aqui a haste da válvula aqui. E aqui assim
a gente tem essa campânula, que é a campânula que vai receber o ar comprimido e vai empurrar um diafragma que está aqui dentro. Esse diafragma é uma membrana flexível. E a partir de um equilíbrio de forças entre uma mola na montagem e a força aplicada no diafragma, essa haste aqui, ela empurra para baixo o obturador que está aqui dentro da sede e que bloqueia a passagem do fluido. Então, o que eu observo? Né? Eu observo o seguinte, essa válvula aqui está a parte do conversor, a entrada do sinal. Ó, tá? E essa válvula, para que a posição da haste seja de acordo com a posição de quanto aberta eu quero a válvula, ela precisa do que a gente chama de posicionador. O que é um posicionador? O posicionador é um fiscal. E ele pode ser eletrônico ou pode ser pneumático. Hoje em dia, em geral, eles são eletrônicos. E ele verifica se a posição da haste equivale à posição que aquele sinal que está sendo enviado para a válvula corresponde. Então vamos parar para pensar. Quais são as duas posições limites? Totalmente fechada. A gente já falou isso na simulação. Totalmente fechada ou totalmente aberta. Totalmente fechada, né? Eu vou ter um mínimo de sinal. Se fosse um sinal em corrente elétrica de 4 mA a 20 mA, seria equivalente ao sinal de 4 mA. Se for um sinal pneumático, como essa válvula pneumática, ela vai receber o sinal, por exemplo, de 4 psig. No máximo, para ela abrir, máximo. Esse sinal vai ter que ser o máximo de sinal pneumático. No caso, por exemplo, um sinal de 20 psig. Ou de 24 psig. Vai depender de como estiver regulada a linha. O que importa é que a gente se dê conta que o sinal pneumático, o sinal de ar, é uma linha de ar, tá certo? Que é enviado, ele guarda uma proporcionalidade com o que eu quero abrir da válvula. Mas não é tão fácil assim. Depois a gente vai ver que existe uma questão associada à geometria da válvula. O projeto geométrico da válvula condiciona como é essa variabilidade em função da abertura. Então, aquela equação que eu usei na simulação, ela é mais simples um pouco do que ela deveria ser na verdade. Eu estava introduzindo o conceito da equação. Tá certo? Então, a gente vê, tá, claramente que é um equipamento que é um equipamento significativo para a instalação. Então, como eu vinha dizendo quando eu mostrei a realidade misturada, essa haste que está aqui, ó, essa haste aqui, ó, essa aqui, tá certo? Ela empurra um obturador que está aqui embaixo, que bloqueia a passagem do fluido, tá certo? Então, esse movimento, ele é resultado de um balanço entre duas forças. A tensão de uma mola ligada à haste, função da posição dessa haste, e a força exercida por um diafragma na cabeça da válvula, função da pressão de ar na cabeça da válvula. Então, o que eu vejo? Eu vejo aqui que eu tenho essa campânula e eu tenho um sinal de ar que está entrando, tá certo? E esse diafragma empurra para baixo. Então, dependendo do equilíbrio de forças entre essa força e uma mola que está presa à haste, vai ser a posição. Essa posição pode ser uma posição totalmente aberta, totalmente fechada, ou intermediária entre totalmente aberta e totalmente fechada. Mas existe condições de projeto que eu tenho que levar em conta e de instalação da válvula. Não é tão direto assim. Bom, o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, para essa válvula aqui do exemplo, tá? Então, eu tenho o corpo, a sede onde vai o obturador, tá aqui o obturador é aquela pecinha que a gente troca na torneira da gente quando ela não dá mais aperto, a torneira da cozinha. A gente pega, desliga a linha de água, desmonta a torneira, tira a pontinha e a gente vai no Lojão Total e compra. A gente está comprando um obturador. Aquela pecinha, que é uma borrachinha, né? Ela é o obturador, na realidade, o nome dela. Aqui está o castelo da válvula, aqui está a haste, aqui está o indicador visual. E aí o que acontece? Quando o sinal aqui está usando uma linha de 3 psi, tá? 3 psi e 15 psi. Então, o sinal aqui, o ΔP instalado é de 12 psi. Ora, quando eu mando o sinal de 3 psi, a válvula está totalmente aberta nesse caso.
Quando eu mando um sinal de 15 psi, ela está totalmente fechada. Se eu mandasse um sinal de 6 psi, delta de 6 psi, um sinal então de 9 psi. Por que 9? 9 mais 6, 3 mais 6. 3 mais 6, porque a faixa de 15 a 3 é 12. Metade de 12 é 6. 6 mais 3 é 9. Então, se eu mandar um sinal de 9 psi, eu vou ter 50% da válvula aberta nessas condições. Tá certo? Então, você já deve estar pensando quais são as condições de projeto que podem variar para que não seja assim tão direto. Bom, vai depender por onde entra o ar e vai depender da montagem do obturador. Se o obturador é montado por cima ou montado por baixo da sede, como nesse caso. Então, há válvulas com posicionadores eletropneumáticos que permitem enviar um sinal de 4 a 20 mA de corrente contínua diretamente à válvula. Em outros sistemas, então a válvula já recebe o sinal elétrico e ela entende a questão de projeto da válvula. Em outros sistemas, o sinal eletrônico deve ser convertido em um sinal pneumático por meio de um conversor de corrente para pressão. Isso aqui quer dizer de corrente elétrica para pressão. I/P, um conversor I/P de conversão. Certo? Ah, professor, como que se faz essa conversão? Já falo a respeito disso. Bom, os sinais de controle pneumático são tradicionalmente baseados numa faixa de pressão, por exemplo, de 3 a 15 psi, que equivale a 0,2 até 1 bar. Ou, mais comumente hoje em dia, para um sinal elétrico de 4 a 20 mA, ou de 0 a 10 volts para sistemas HVAC. Sistemas HVAC são sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Tá certo? Quando a gente fala em sistemas HVAC, a gente está dizendo que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então a gente já sabe que se for ar-condicionado, aquecimento ou ventilação, o sinal vai ser, para a válvula de controle, vai ser muito provavelmente em tensão. Tá certo? Para a indústria, é mais comum hoje em dia usar sinal em corrente contínua, de 4 a 20 mA, sinal analógico de 4 a 20 mA. Então, o que vale é aquilo que eu expliquei antes para vocês. Se eu quero mandar um sinal de 50% aberto, o que eu faço? De 4 a 20 mA, por exemplo, se fosse sinal de corrente, eu tenho 20 menos 4, 16. Metade de 16 é 8. 4 mais 8, 12. Então, manda um sinal de 12 mA. Se for um sinal em tensão de 0 a 10 volts, 0 é totalmente fechado, 10 é totalmente aberto, 5 volts, metade. Entenderam? É assim que funciona. Tá? Bom, como que eu vou transformar, então, o sinal I/P para a calibração do conversor? Aqui eu fiz questão de deixar o exemplo que eu dei semestre passado para a turma de controle 1 da engenharia química, para aproveitar os números. Por isso que já veio essa imagem. Então, o que a gente tem? A gente tem um gráfico em que no eixo X eu tenho corrente elétrica em miliamperes e no eixo Y eu tenho pressão em psi. Psi. Tá? De 3 a 15 psi. Então, observem, eu tenho uma reta. 4 miliamperes, que é o sinal mínimo de I, equivale a 3 psi. 20 miliamperes, que é o sinal máximo em corrente, equivale a 15 psi. Isso aqui eu vou converter um sinal elétrico que veio do controlador para um sinal pneumático. Então, esse sinal aqui, entrada parte da corrente elétrica, veio do controlador. E isso aqui eu vou mandar para a válvula. Eu não, né? O conversor. Como é que esse conversor funciona? Tá? Ele pode ser um conversor baseado no seu princípio físico. Existem piezoelétricos, existem conversores baseados em princípio capacitivo. Depois nós vamos falar dos transmissores e das transformações desses conversores de pressão, quando a gente estiver falando a respeito de instrumentos de pressão. O que me interessa é o conceito teórico. Ora, então eu tenho uma equação de reta. Reconhece que é uma reta que passa por aqui. E aí eu vou me lembrar lá das aulas de analítica, da equação da reta que passa por 2 pontos. Eu vou chamar qualquer ponto intermediário de x em abscissa e de y na ordenada. Então eu vou ter aqui 15 menos 3, 15 menos 3, 15 que é o máximo, menos 3, está para essa distância aqui, ó, 15 menos 3, está para 20 menos 4, 20 menos 4, assim como 15 menos y, que é esse outro triângulo aqui. Tá? Eu considerei esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é o triângulo grande.
Tá certo? Tá aqui, ó. 15 menos 3 dividido por 20 menos 4. Isso aqui me dá o quê? Me dá que 15 menos y está para 20, que é o máximo incorrente, menos x. Isolando a variável, eu vou ter que y igual 15 menos 12 sobre 16, que multiplica 20 menos x. Então, se eu der um valor incorrente, aqui, por exemplo, eu tenho valor em y. Então, vamos ver se está certo. Vamos testar. É bom testar. Por exemplo, se o sinal for um sinal em x de 20. 20 menos 20 dá 0. Y igual a 15. Se o sinal for... Então, deu, tá certo. Se o sinal incorrente for 4, 20 menos 4 é 16. 16 por 16 simplifica, 15 menos 12 dá 3. Dá o sinal mínimo. Para 50%, 50% seria 12. 20 menos 12 dá 8. 8 para 16 simplifica o 8 e aqui dá 2. 12 por 2 dá 6. 15 menos 6 dá 9. 9 como eu tinha calculado antes. Eu mantive para poder seguir o exemplo do slide anterior. Então é assim que a gente faz. Isso aqui quem faz? Quem faz? Quem faz isso aqui é o profissional de instrumentação. Então a gente tem um técnico em instrumentação ou um técnico em automação que vai fazer isso aqui para cada conversor da instalação. Bom, um assunto importante é posição inerente da falha. O que acontece se faltar ar? O que acontece se faltar ar? Porque a válvula pneumática ela recebe um sinal pneumático de ar. O que vai acontecer se faltar esse ar? Então, a gente chama de posição inerente de falha a posição da válvula na ausência do sinal de controle externo. Essa especificação é dada pela necessidade da segurança do processo. Então, observa, a válvula pode ir toda para cima ou toda para baixo, vai depender de como ela foi montada e do projeto dela. Então, o que acaba acontecendo? As válvulas de controle automático podem ser falha-fecha, ou seja, se ocorrer falha, ela fecha, quando o sinal de comando é interrompido. E a mesma, então fecha, né? Tá? Ou falha abre. Se caso faltar ar, ela vai abrir. Só que as válvulas são pneumáticas. Então, em vez de chamar de falha-fecha, o pessoal diz ar para abrir. Porque usa ar para abrir. Se faltar o ar, ela fecha. Entenderam o jogo de palavras? Complicado esse jogo de palavras, tem que prestar bem atenção. Certo? Uma válvula que for falha abre, ela falha abre. Então, quando não tem ar, ela falha. Então, quer dizer que ela é ar para fechar. Quando não tem ar, ela abre. Então, ela é ar para fechar. Observe que o jogo de palavras é complicado. Por que se caiu em desuso a nomeação ar para abrir ou ar para fechar? Porque hoje em dia a gente tem válvulas que são elétricas. E com alguns dispositivos acessórios, elas têm essa funcionalidade também. Válvulas hidráulicas, que não usam ar. E porque era confuso mesmo, porque acabava ficando ao contrário. Então a gente está tentando usar mais no vocabulário do cotidiano falha-fecha e falha-abre. Agora a questão é como eu escolho no processo que eu vou usar uma válvula desse tipo e como que a válvula vai implementar essa posição inerente da falha. São duas questões que estão em aberto. Então, observem. Aqui eu tenho 3 válvulas. Tá certo? Essa válvula tem um posicionador, essa válvula tem um posicionador. Como é que eu sei que tem um posicionador? Porque está na frente da haste. E essa terceira válvula aqui não tem um posicionador. Como que eu vou saber se essa válvula ela é uma válvula ar para abrir ou ar para fechar? Então, eu vou precisar de um diagrama, que é a nossa próxima aula. No diagrama P&I, Piping and Instrumentation. No diagrama Pipe and Instrumentation, ou seja, diagrama de tubulações e instrumentação, tem que dizer se ela é ar para abrir ou ar para fechar, porque externamente eu não consigo dizer.
por causa da montagem. Porque o que interessa é a posição de como entra o ar e como está montado o obturador. Então, antes de ver a construção da válvula para dizer qual a posição inerente de falha, vamos imaginar como é que eu escolho qual é a posição inerente de falha. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que vocês têm uma usina alcooleira. Vocês têm uma usina de produção de álcool, certo? Então, em algum momento, a gente vai ter uma corrente, tá certo? Que vai ser composta de vapores de álcool etílico e vapores de água. Tá? É uma corrente de uma temperatura relativamente alta, tá certo? E pode ser, por exemplo, uma corrente que está vindo do sistema de ventilação. Que o sistema, eu não posso deixar vapores ricos em álcool fugir da planta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou passar esses vapores a uma determinada temperatura relativamente alta, tá certo? Num trocador de calor. Vou passar num trocador de calor. Esse trocador de calor vai ser um resfriador. Então aqui eu tenho que vai condensar essa corrente. E aqui nós vamos ter uma mistura líquida de etanol e água. Certo? Para que isso ocorra, aqui tem que estar entrando um fluido refrigerante. Né? Se nós estivéssemos no laboratório, né, nesse instante eu estaria perguntando para vocês qual... me perdi aqui no uso da caneta. Vocês desculpem, tá? Vamos ver se eu consigo. Tá. Tá entrando aqui uma vazão de fluido de refrigerante. Tá certo? Qual é o fluido refrigerante usado na prática industrial? Água. Água. E nesse instante eu teria uma discussão bastante produtiva com vocês a respeito de que temperatura essa água aqui entra. Como eu já tenho 15 minutos de vídeo e pela minha experiência as pessoas saltam muito os vídeos quando assistem, essa explicação que eu vou dar agora, talvez a grande maioria da turma não assista. Não assista. Tá certo? Mas eu espero que aqueles que assistirem avisem os colegas que assistam. Eu nem sei, porque eu tenho vários vídeos que eu vou ter que montar eles. A quantos minutos do vídeo total estará essa explicação. Mas assim, é fundamental que vocês tirem da cabeça a ideia de que vocês conseguem usar essa água a qualquer temperatura. O que eu quero dizer? Existe uma temperatura mínima da água de refrigeração. Ah, professor, 0 graus Celsius. Não. Por quê, professor? Porque na prática industrial a gente usa um dispositivo chamado torre de resfriamento. Então, essa água aqui, ela é proveniente da torre de resfriamento. A torre de resfriamento é o equipamento térmico que propicia que a gente, a partir de um princípio de troca térmica e de massa entre a água quente, depois que foi usada na refrigeração, troca calor com ar. Isso permite que eu use um ciclo fechado de água de refrigeração. Tá certo? Então, se a gente for para o Google, colocar aqui, torre de resfriamento, e pedir imagens. Então, esses dispositivos aqui, ó,
esse dispositivo aqui, ele tem uma entrada de ar de cada lado, tem um recheio, e aqui recebe uma entrada de água, essa linha vermelha, onde a água borrifa, chove, é como se chovesse ali dentro, tá certo? E ela passa por esse recheio, e aqui em cima tem um ventilador que está puxando o ar, sugando o ar, eu tenho uma sucção de ar. E aqui eu tenho uma descarga de ar quente. Então isso aqui é uma torre de resfriamento de circulação forçada. E a água que foi refrigerada, entre aspas, por esse ar, ela está aqui embaixo. E aí ela vai ser reutilizada. Então, eu não posso dizer que eu vou usar água de resfriamento a qualquer temperatura na prática industrial. Por quê? Porque vai depender desse equipamento, as condições desse equipamento. E esse equipamento, ele depende do equilíbrio na condição atmosférica. Vai depender da temperatura de bulbo úmido e da temperatura de bulbo seco. Porque se houver uma diferença muito grande da temperatura de bulbo úmido e da temperatura de bulbo seco, essa água vai evaporar mais fácil e vai retirar mais calor. Então depende das condições ambientais. Ah, professor, então condições ambientais. Então vai depender do dia, vai. Vai depender muito do dia, do lugar, da região, vai. E aí quando eu vou fazer projeto, eu como engenheiro preciso necessariamente escolher um valor que seja adequado dentro das condições de operação da torre de resfriamento. Essa torre de resfriamento, por exemplo, em Rio Grande, no verão, ela vai operar de um jeito. No verão, em Manaus, ela vai funcionar de outro jeito, porque a umidade lá é muito maior que a umidade daqui. Então, eu não vou considerar uma temperatura baixa. Eu vou considerar a temperatura, por exemplo, vou usar um fator de segurança aí, de pelo menos 5 ou 8 graus. Então, a média histórica do verão em Rio Grande na máxima, a média das máximas ao longo de um dia de verão em Rio Grande, 35 graus, 37. Então, eu vou colocar mais 8, vou usar 45 graus. Isso evita, por exemplo, um problema que houve na refinaria aqui da cidade, que eles tinham um condensador, um equipamento de troca térmica, um trocador de calor de troca térmica, cujo objetivo era condensar, exatamente isso que nós estamos fazendo, e que no verão eles tinham que molhar por fora o condensador, porque ele não usava um fluido de refrigeração na água de refrigeração na temperatura adequada para aquela corrente. Então, observem, eu estou falando desse tipo aqui, externamente, esse tipo de equipamento. Tá certo? Existem equipamentos maiores e diferentes? Existem. Existem aqueles que a gente vê, por exemplo, né, de grande porte. Esse aqui é um equipamento usado também em Candiota. Em Candiota não se usa só as torres de resfriamento de circulação natural, porque vocês estão acostumados a ver torres como essas. Essas aqui são torres de resfriamento. São torres de resfriamento que se usam em termoelétricas. Termoelétricas a carvão, a gás e até usinas nucleares. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o efeito da construção que faz o ar subir. Então o ar entra por baixo, sai por cima quente. E aqui nas paredes eu tenho um sistema de tubos, de tubulação, que faz com que circule a água que vai ser refrigerada. Então esse tipo de construção é um tipo de construção gigantesca. Então não considerem que a temperatura da água de refrigeração na prática industrial siga os mesmos parâmetros que seguiriam se vocês estivessem no laboratório. Porque no laboratório eu consigo usar água em equilíbrio com gelo. E na prática industrial não é assim que se faz. Então eu vou colocar essa água aqui, tá certo? De refrigeração. E ela vai sair aqui aquecida. Então aqui, por exemplo, em Rio Grande, ela pode estar entrando a 45 graus Celsius. E aqui lá sei eu, que temperatura, e dependeria dos balanços de massa e energia, ela estaria, por exemplo, saindo a 60 graus Celsius. A questão é, quanto ou como que eu opero a válvula de controle para esse sistema? Então, se eu for colocar a válvula de controle aqui, por exemplo, ó, tá? Na corrente de água, eu vou medir a temperatura. Então, observem, na saída aqui, vamos imaginar que aqui só trocou calor sensível. Então, aqui seja a mesma temperatura, tá? Que entrou, só mudou de fase.
Aqui eu tinha fase vapor. E aqui eu vou ter fase líquida. Então, só trocou calor latente. Só trocou calor latente. Tá? Se eu falei sensível ontem, desculpa. Calor latente, calor de mudança de fase. E aí o que acontece? Eu vou medir essa temperatura, mandar para um transmissor de temperatura, um TT, transmissor de temperatura. Esse transmissor de temperatura vai mandar sinal para um TC, controlador de temperatura. E esse controlador de temperatura vai mandar sinal, agora eu já sei o que é um I/P, para um conversor I/P que vai transformar esse sinal elétrico de 4 a 20 mA num sinal de pressão na faixa de 3 a 15 psig. Tudo isso para explicar. Essa válvula é ar para abrir ou ar para fechar? Bom, agora vem a questão. Quando ocorrer a falta de sinal, essa linha aqui, ó, cai. É como se não tivesse esse sinal. E aí a válvula ou tem que abrir toda ou tem que fechar toda. Então vamos imaginar, se a válvula fechar toda, esse equipamento perde sua função. Se ela abrir toda, vai ser menos danoso. Por quê? Porque eu vou gastar mais água, mas ainda vou estar resfriando e garantindo que eu tenho uma mistura líquida, que talvez saia a uma temperatura menor, no caso de falta de ar, né? No caso de falha, a temperatura da falha vai ser menor do que a temperatura de projeto. Mas isso não é problema para mim, porque eu não vou ter vapor ajusante. Então, se essa válvula tem que ser uma válvula do tipo falha-abre. Falha-abre. Quem chegou até aqui e não entendeu, assiste novo. Assiste novo que vai entender. Pensa, qual é a função do equipamento? A função do equipamento, trocador de calor aqui, é condensar. Esse condensador, se não passar a água do sistema de refrigeração, que vem a 45 graus Celsius, ela não vai condensar os vapores de álcool e água. O que vai acontecer? Vai passar vapor e eu não quero que passe vapor. Então ela tem que abrir. Então ela tem que ser falha-abre. Se ela é falha-abre e ela é pneumática, então ela tem que ser ar para fechar. Ar para fechar. Eu peço desculpas pela desorganização. Tá? Então é isso. É assim que a gente decide. Tá? Na atividade eu vou dar, vocês vão poder exercitar esse raciocínio. Tá? Eu vou dar uma situação, vou dar um fluxograma e vocês vão ter que imaginar como que vai ser, se a válvula vai ser ar para abrir ou ar para fechar. Bom, vamos adiante. Segunda questão. Eu tinha que decidir de que jeito eu sabia se ela ia ser. Eu decidiria se ela era ar para abrir ou ar para fechar. Já mostrei que depende da funcionalidade do equipamento. Agora, como que eu consigo fazer com que uma válvula seja falha-fecha ou falha-abre? Bom, então aqui embaixo eu tenho as válvulas, tá certo? Aqui eu tenho a posição inerente de falha. E aí, por exemplo, se eu tiver um atuador que esteja na posição direta, o que é um atuador na posição direta? Ele está montado por cima, olha aqui, ó. Esse triângulo aqui é o obturador. Isso aqui é o obturador, tá? Ele está montado por cima, tá? Se... Está aqui por cima, desculpa. O obturador está aqui, tá? O atuador é a haste, a força. Se a resultante de forças é para baixo, eu vou ter quanto falta ar, ela abre, porque vai subir, dá para ver. De novo, tá aqui a haste, o ar entra por baixo, tá certo? Ó, antes entrava por cima, agora entra por baixo. E aqui eu tenho o obturador. O obturador está montado por baixo. Então, observem, o atuador é inverso, que é por baixo, e o obturador é por baixo. Então, aqui eu tenho o atuador e aqui eu tenho o obturador. Quando falta ar, o que vai acontecer? Isso aqui vai cair, ela vai abrir. Então, é a posição de falha aberta. Ela é falha abre.
Como eu tenho duas condições em duas situações, o total de combinações dá 4, né? Então, no caso de eu ter o obturador por cima, montado por cima, tá aqui, por cima, e o obturador, e o atuador montado por baixo, na posição inversa, se faltar ar, o que acontece? Ela cai, o obturador cai sobre aqui a passagem, o fluido tem que passar aqui nesse buraco aqui nesse buraco aqui, que aparece quando o obturador sobe ou desce. Ele não vai deixar passar o fluido. E aí a posição de falha fecha. Por fim, se eu tiver o obturador montado direto, desculpa, o atuador, é que acaba em ouro, né? O atuador montado por cima, entrando por cima, direto, ação direta, força direta, e o obturador montado por baixo, se faltar ar, o que acontece? Se faltar ar, a tendência disso aqui é subir, porque a mola vai predominar a sua força e vai levantar o conjunto da haste com o obturador e vai travar. Então, são essas 4 combinações de posição inerente de falha. 4 posições inerentes de falha. Então, como a gente viu, a válvula de controle, ela necessita de um dispositivo que haja sobre a haste. E esse dispositivo, a gente acaba identificando ele como atuador, né? Como atuador. Esses atuadores, então, eles podem ser pneumáticos, podem ser elétricos ou podem ser hidráulicos, dependendo da natureza da fonte de energia que é usada para gerar essa força que vai fazer com que a haste levante ou baixe. Então, uma coisa que nós temos que pensar é que normalmente as válvulas de controle elas são modulantes. O que isso significa? Elas podem ser ajustadas para qualquer posição entre totalmente aberta e totalmente fechada. E os posicionadores da válvula são usados para garantir que a válvula atinja o grau de abertura desejado. Então, o que acontece? É necessário que haja uma forma, um outro equipamento, um coadjuvante, que é o posicionador que vai garantir que essa haste fica na posição que ela deveria ficar. Tá certo? Então, a questão da modulação. Modular, por exemplo, quando eu modulo voz. Modular a voz é mudar o tom da voz. Quando o cantor, se diz que o cantor modula, ele está mudando a frequência com que ele canta. Modular significa variar a vazão entre necessariamente o máximo e o mínimo, entre totalmente fechado e totalmente aberto. Tá certo? Bom, mas aí o que acontece? E se a gente tivesse uma válvula sem posicionador e que só pudesse operar a válvula de controle totalmente aberta ou totalmente fechada? Seria possível usar uma válvula dessas, que somente abre tudo ou fecha tudo, para obter uma vazão intermediária entre 0 e a vazão máxima? Fmax é a vazão máxima? Bom, para usar isso, a gente precisa conhecer um conceito chamado, para resolver esse problema, em que a gente vai tentar uma válvula que só abre tudo ou fecha tudo, emular o efeito de uma vazão intermediária, a gente vai conhecer o termo chamado PWM. PWM é a sigla em inglês de Pulse Width Modulation. O que significa? Significa modulação por largura de pulso. Modulação por largura de pulso. Então, o que se tem? Se tem um sistema onde nós só podemos variar, só temos a vazão zero, né? Ou uma determinada vazão máxima. Então, ou ela fecha tudo ou abre tudo. Ao longo do tempo. Se nós definirmos um intervalo de tempo, em que ela pode ficar ou numa posição ou noutra,
Então, eu vou usar aqui, ó, aqui, 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 tá certo? Então, imaginem que ela fique um período totalmente aberta e 2 totalmente fechado. Um período totalmente aberto e 2 totalmente fechado. Um período totalmente aberto, 2 totalmente fechado. Um totalmente aberto e 2 totalmente fechado. Então, nesse instante aqui, a vazão é máxima, nesse intervalo aqui, nesse ΔT. Certo? No próximo, é 0. Aqui é 0, aqui volta a ser máxima. Aqui é máxima, aqui é máxima. Então, se eu conto os ciclos que estão se repetindo, quando eu tenho 3 ciclos, a cada 3 ciclos, um ciclo de tempo, ela está totalmente aberta. Conclusão, eu tenho 33% de vazão máxima na realidade. Entenderam o que é largura, modulação por largura de pulso? Modulação por largura de pulso é uma coisa muito usada em eletricidade, muito usada em eletrônica e também usada em controle de processos, para poder implementar vazões que têm um efeito final equivalente a 33% de vazão máxima somente abrindo ou fechando a válvula. Certo? Bom, vou dar um exemplo prático de aplicação disso com uma válvula um pouquinho diferente dessas que a gente está falando. Essa aqui é a figura 3.1 da minha dissertação de mestrado. É o esquema da coluna de destilação embatelada que eu usei lá na Unicamp. Tá certo? No trabalho que eu desenvolvi no distante ano lá de 1998. Já vão 23 anos. Então, qual era o objetivo? O objetivo era implementar a estratégia de controle automático numa coluna de destilação embatelada de laboratório, tá certo? Usando esse computador aqui, que é um computador extremamente antiquado. Hoje em dia a gente tem placas microcontroladas que têm mais poder e mais memória do que esse computador. Tá certo? Era um 486DX 33 MHz, ou seja, antes do Pentium. Tá certo? Uma máquina de pouquíssimo poder computacional. E aí, o que a gente tinha? Tinha uma placa de aquisição de dados, que fazia parte de aquisição de dados. E a coluna de destilação tinha como intuito separar, através da destilação, compostos orgânicos. Então, eu não vou entrar em detalhes a respeito do trabalho, mas eu quero que vocês prestem atenção nessa válvula magnética. Essa válvula magnética aqui era o atuador do sistema de controle. Tá? Nós temos uma coluna igual a essa no laboratório de operações unitárias aqui da FURC. Tá certo? Nós temos uma coluna igualzinha a essa. Tá? Um kit que foi comprado, tá, para operações unitárias aqui da FURC. Tá? Bom, essa válvula magnética é ela, quando ela está fechada, a coluna opera sobre reciclo total. Ou seja, não tem produto. Sem corrente de produto. Não tem produto. Não tem retirada de produto. Quando ela desvia aqui para fora, a gente pode recolher os cortes da destilação. Então a válvula só tem duas posições. Ou ela desvia para dentro, ou ela desvia para fora. Ou ela desvia para dentro, ou ela desvia para fora. Se nós juntarmos o que eu falei no slide anterior com isso, você já deve estar imaginando onde é que eu vou chegar. Então, vamos ver mais de perto. Está aqui a foto da montagem. Está aqui o computador. Lá no canto está a coluna de destilação. E aqui, ó, está a válvula magnética. Solenoide. Quando o campo é ligado, ela puxa. Quando ela solta o campo, ela desvia. O que ela desvia? Bom, vamos olhar mais perto. Ela desvia o fluxo, ou para dentro ou para fora. Então está aqui a válvula, tá certo? E aqui tem um bico. Quando ela está ativada, esse bico está para cá e o líquido desce para ser recolhido. Quando ela está desativada, o líquido volta e ela está em reciclo total. Então, detalhe da válvula magnética e do divisor de corrente usados no refluxo de líquido da coluna de destilação embatelada. Então, como é que era implementado isso aqui? Era assim. Eu tinha ciclos, eu tinha períodos, tempo total de 20 segundos. A parte de aquisição de dados,
e o algoritmo de controle rodavam em 3 segundos. Aproximadamente 3 segundos. Dependendo da estratégia que eu usasse, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas em torno de 3 segundos. Isso aqui era suficiente para fazer 10 mil leituras no termopar de topo, 10 mil leituras no termopar do fundo. A partir desses dados de temperatura, fazer um soft sensing termodinâmico para a determinação das concentrações das espécies químicas que estavam sendo separadas aqui. E executar o algoritmo de controle. Eu trabalhei com controle proporcional, proporcional integral, derivativo e controle fuzzy. Controle fuzzy nas suas mais variadas combinações. Semelhante a controle fuzzy proporcional, semelhante a controle fuzzy proporcional integral, semelhante a controle fuzzy proporcional integral derivativo. E aí sobravam 17 segundos, dos quais, se ela ficasse os 17 segundos para dentro, eu tinha reciclo total. Se ela ficasse 17 segundos para fora, eu tinha a vazão máxima possível naquele instante. Agora, se a gente deixasse, por exemplo, 8,5 segundos ela para dentro, né, em reciclo total, e 8,5 segundos ela produzindo, eu conseguia a vazão máxima, a 50% da vazão máxima. Então, a gente usava PWM já lá para fazer isso. Do mesmo jeito que a coluna de destilação do Laboratório de Operações Unitárias faz. Tá certo? A diferença é que aqui o software foi todo feito por nós lá do Laboratório de Controle do Departamento de Engenharia de Sistemas Químicos da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Certo? Bom, vamos adiante. Válvulas acionadas a ar são usadas por causa de sua simplicidade, já que requerem apenas um suprimento de ar comprimido. Válvulas acionadas eletricamente requerem cabeamento adicional, tem que levar a energia até lá, e mecanismos mecânicos. E as válvulas acionadas hidraulicamente requerem suprimento de alta pressão e linhas de retorno para o fluido hidráulico. Então nós vamos caracterizar agora cada tipo de acionamento de válvula. Quais são as vantagens do atuador do tipo pneumático, esse que a gente viu da válvula que eu mostrei para vocês na realidade misturada? A válvula chamada válvula pneumática de mola e diafragma. Ela tem custo baixo. Hoje em dia uma válvula dessas, daquele tamanho grande que nós temos no laboratório, que na aplicação industrial eu mostrei a foto para vocês, custa algo em torno de R$ 2.500. Simplicidade. Posição de segurança por falha inerente, ou seja, próprio dela. Certo? O ar necessário é de baixa pressão, de 3 a 15 psi. Facilidade de manutenção, capacidade de operação sem a necessidade de uso de posicionador. A resposta é rápida e segura em aplicações eletricamente perigosas. Então, se a gente tiver uma área classificada como perigosa, por exemplo, uma refinaria de petróleo, que trabalha com substâncias inflamáveis, eu tenho que tomar cuidado com instalações elétricas. Não é qualquer instalação elétrica que pode ser feita dentro de uma refinaria de petróleo. Se eu tiver uma usina alcooleira, produção de açúcar e de álcool, eu não vou poder, por causa da atmosfera que pode conter vapores de etanol, usar qualquer equipamento lá dentro, porque pode ter risco de provocar acidentes. Então, as válvulas pneumáticas, elas são seguras para aplicações eletricamente perigosas. Qual a desvantagem? Bom, a desvantagem é que, como a pressão é só de 3 a 15 psi no diafragma, os torques são limitados, ou seja, isso restringe muito o tamanho da válvula. Ele não pode ter uma válvula de controle muito grande, porque o suprimento de ar que ela vai receber é um suprimento com uma pressão muito pequena. E além do que, como eu tenho ar envolvido, a faixa de temperatura de operação é restrita, porque se eu trabalhar numa temperatura muito alta, essa válvula de controle vier a trabalhar numa localização, numa instalação com uma temperatura muito alta, vai prejudicar o funcionamento do diafragma, por causa da questão da expansão do ar. Tá? O atuador elétrico, quais são as vantagens? Bom, ele é compacto, então os atuadores elétricos baseados em motores são compactos e aptos para aplicações remotas. Então, a instalação pneumática eu preciso de compressor e de linha de ar comprimido, bem como os acessórios da linha de ar comprimido. Para eletricidade, eu preciso levar o suprimento de eletricidade até o local. Quais as desvantagens? As desvantagens é o custo maior, não tem posição inerente de segurança por falha,
Então é igual eu desligar o meu ventilador aqui. O ventilador está funcionando aqui embaixo agora. Se eu desligar, eu não sei em que posição ele vai parar. Tá certo? Por quê? Porque ele não tem uma posição inerente quando acaba o suprimento de energia. Tá certo? Habilidade limitada para sistema de controle modulado, ou seja, a gente não consegue implementar válvulas que operem de forma modulada, abrindo e fechando. Por quê? Por causa que eu tenho inércia no motor, é difícil de conseguir implementar. E essa inércia ainda acarreta a questão de uma resposta lenta. A resposta é lenta desse tipo de atuador elétrico. Né? Existe o atuador do tipo pistão hidráulico. Então, pistão hidráulico. Agora eu vou transmitir força através de um fluido. Vantagem, capacidade de torque elevada, então eu posso ter válvulas de controle maiores, de diâmetro maior. É compacto, menor peso, opera em temperaturas mais altas. Adaptação às variações dos requisitos de torque. Seguro em aplicações eletricamente perigosas, que é a vantagem lá do pneumático. Qual a desvantagem? Só vai ter posição de segurança por falha com acessórios opcionais. Necessariamente precisa de posicionador para aplicações de controle modulado. Maior custo do que o atuador, um R aqui, atuador do tipo mola e diafragma, e necessidade de alta pressão de ar suprimido. Tá? De alta pressão de ar de suprimento. Tá? Por que precisa desse air supply de alta pressão? Porque é hidráulico agora. E vai precisar. É igual quando a gente anda num ônibus, por exemplo, e a porta do ônibus não abre porque não tem pressão, porque no fluido, no óleo. Porque a abertura da porta no ônibus é através de um hidráulico, um sistema hidráulico, né? Movido a óleo, na realidade. Apesar do nome ser hidráulico, é óleo, fluido hidráulico é óleo. Né? Bom, até aqui a gente viu todas as anatomias e comparações que dizem respeito à questão das válvulas de controle. Agora eu vou falar um pouco mais das equações, de como se comporta a descrição matemática da válvula de controle. Bom, a gente viu a equação vazão igual a f de x, vezes CV, vezes raiz quadrada de ΔP sobre F. Não, a gente não viu ela assim. A gente viu ela ligeiramente diferente, essa equação. A gente viu assim, F igual a abertura vezes CV, o CV estava lá, vezes raiz quadrada de ρGH. Foi a equação que a gente usou na simulação. Então vamos explicar essa equação mais completa. Primeiro, o que é o GF? O GF é um termo de correção por causa da diferença de temperatura. Tá? Correção por causa da diferente temperatura. Então, ele é a razão entre o ρ do fluido que nós estamos trabalhando sobre o ρ da água a 60 graus Fahrenheit, o que equivale a mais ou menos 15,56 graus Celsius. Então, o GF é um fator adimensional que vai corrigir o fato de que a massa específica do fluido vai ser diferente da massa específica da água. Então, por que usar essa referência? Porque é essa referência de temperatura usada para a definição do CV. O CV é a vazão de água a 60 graus Fahrenheit, medida em galões por minuto, que passam quando a válvula está submetida a um ΔP de 1 psi. Então, observe que o CV ele tem unidades do sistema inglês. Ah, professor, mas o senhor fez a simulação lá no sistema internacional. Não tem problema nenhum. A característica é que lá, quando eu fiz a simulação, não sei se vocês lembram, mas o CV era um valor extremamente pequeno. Qual vai ser a unidade CV? A unidade CV vai ser unidade de vazão dividida pela raiz quadrada de unidade de pressão. Então, o CV no sistema SI, no sistema internacional, tá certo? Ele vai ser dado, unidade de vazão, metro cúbico por segundo, dividido por Pascal na meio. Essa é a unidade do CV no sistema SI. Agora, aqui do outro lado, CV no sistema inglês, sistema britânico, British, tá? O que nós vamos ter no sistema imperial inglês? Vamos ter unidade de vazão galão, por minuto, por raiz quadrada de psi na meio. Se eu lembro bem da comparação, eu preciso de 15,6 psi para dar preciso de aproximadamente 14,7 psi para conseguir uma atmosfera.
E eu preciso de 10.000 pascais para dar um... na realidade, não é 10.000 pascais, está errado. Eu preciso de 101.325 pascais para ter uma atmosfera. E eu só preciso de 14,7 psi para ter uma atmosfera. Qual das duas unidades é maior, então? O psi é maior. Ora, ele é muito maior do que o pascal, do que o metro cúbico do que os galões. Por isso que, expresso no sistema internacional, o CV vai dar um número muito pequeno. E expresso no sistema inglês, ele vai dar um número maior. Bom, o CV é a característica da válvula. Quando eu escolho o CV, na realidade, eu estou dimensionando a válvula de controle. Então, uma das utilidades do programa simulador que a gente fez, e que eu implementei junto com vocês, por isso que essa aula está ficando tão grande, porque eu podia trazer o programa pronto, mas eu programei, né, aqui. É que eu posso testar o efeito do CV como se eu estivesse trocando a válvula, para o mesmo problema. Tá? Bom, com respeito ao FTX, eu não falei muito sobre o FTX. Lembra que eu falei que tinha feito o projeto da válvula sobre como abrir e fechava a válvula? Pois é. Nós temos válvulas que, dependendo de como é o obturador, o projeto dele, nós vamos ter válvula de abertura rápida. Então, essa válvula aqui, azul aqui, tá? Ela é a válvula de abertura rápida. E nós vamos ter válvula, essa azul clarinha aqui, que é a válvula que poderia ser chamada de fecho lento, né? Mas, na realidade, ela é chamada de válvula igual percentagem. Nós temos válvulas lineares, que são essas, e nós temos a válvula da curva vermelha, que são as parabólicas. Então, o que acontece? Quando eu abro a válvula, não necessariamente 50% de altura da haste vai me dar 50% de CV da válvula. Vai depender de como são os internos da válvula, principalmente o obturador. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu vou lavar louça na minha torneira aqui da cozinha, o que eu desejo? Eu desejo ter água rapidamente. Então, eu abro pouco a torneira e já sai bastante água. Então, essa curva de abertura rápida indica isso. Observe, eu só levantei 20% da válvula, no caso da válvula automática, aqui, e já consegui quase mais de 60% da vazão. Por isso que ela é abertura rápida. Esses parâmetros aqui, eles têm que ser caracterizados. Então, a válvula de controle tem que ser calibrada. A válvula de controle deve ser caracterizada através de calibração. Essa calibração, quando a válvula é nova, a empresa que vende, ela traz essa calibração e traz essa curva e traz os parâmetros da curva da válvula. Para a gente ter uma função de FTX para poder colocar aqui na equação da válvula, além da abertura. Então observe que aqui não tem abertura. Eu estou imaginando que F é para a válvula totalmente aberta. Então, além da questão do algoritmo de controle me dar quanto é a abertura, eu preciso saber como que aquela válvula vai se comportar naquelas situações da implementação de controle. Não é uma coisa simples. Nós temos, então, 1, 2, 3, 4 curvas diferentes. Uma questão interessante é por que essa curva azul clara, apesar dela não ser linear, ela é chamada de igual percentagem. Ela é igual percentagem por causa disso aqui. Ó. A igual percentagem significa igual percentagem na altura com respeito ao CV. Então, ela vai dar uma variação de CV proporcional à altura, compensando essa raiz quadrada aqui que existe na fórmula. Por isso que ela é chamada igual percentagem. Bom, quais são os projetos de obturador? Esse obturador aqui de abertura rápida é aquele que eu compro lá no Lojão Total, que eu falei para vocês, para minha torneira. Observe que ele é como se fosse aquela borrachinha. Certo? O obturador linear tem esse formato, né? E o igual percentagem tem esse formato diferente. Então, é função do formato do obturador que a gente consegue as equações de curva, características de válvula diferentes. Bom, como que a gente seleciona o ΔP na válvula? ΔP é um parâmetro de projeto da válvula. Falar isso para vocês, depois de vocês terem feito Fenômeno de Transporte 1, é uma coisa meio engraçada.
Por quê? Porque quando vocês foram trabalhar em finanças de transporte 1, vocês tinham uma tabela com perdas de carga características de acidente. Dizia assim, para uma tubulação com um diâmetro de 1 polegada, com material de aço, um joelho a 90 graus, tem uma perda de carga equivalente a tantos metros lineares de perda de carga. E aí vocês entravam, vocês usavam o diagrama de Moody, né? O diagrama de Moody. Vocês calculavam Reynolds com o diagrama de Moody. No diagrama de Moody vocês entravam nas curvas dos materiais e tiravam um fator de fricção para a equação de Darcy. E aí calculavam um trecho linear de perda para aquela tubulação. E depois, com esse trecho linear de perda de carga, usando o fator tabelado para cada acidente, vocês calculavam a perda de carga para cada acidente. Aqui eu estou dizendo que nós vamos escolher a perda de carga. Vocês se deram conta que é diferente? Nós vamos escolher, nós não vamos calcular, nós não vamos caracterizar. Nós vamos escolher, porque nós estamos fazendo projeto da tubulação com a válvula de controle. Então vamos parar para pensar. Como que a perda de carga entra na equação da vazão? Ela entra aqui dentro. Ela entra aqui dentro. Certo? Então, quanto maior o ΔP, maior a vazão. Ponto pacífico. Porque a raiz quadrada de ΔP vai ser maior, a vazão vai ser maior. Então a perda de carga grande na válvula é boa, porque me dá vazões grandes. Então, quanto maior o ΔP na válvula, maior a rangeabilidade da válvula. Essa rangeabilidade é a faixa de vazão. Eu consigo ir de zero até uma vazão distante, uma faixa ampla. Isso é bom em termos de controle. Rangeabilidade é uma coisa boa. Permite eu ter mais facilidade para controlar. É igual dirigir um veículo, certo? Se ele tiver a possibilidade de esterçar mais, eu vou conseguir controlar melhor a direção. Tá? O problema é que a gente sabe que existe uma perda de energia quando eu tenho um ΔP grande. Então, quanto maior o ΔP, maior o gasto de energia, o que é ruim em termos de custo operacional. Então, a gente tem que buscar uma solução que seja intermediária entre essas duas situações. Existe todo um procedimento matemático para realizar esse dimensionamento de ΔP, a gente não vai ter tempo de ver aqui. Mas se a gente seguir uma heurística, heurística é aquele conhecimento que a gente sabe que dá certo. Heurística é o conhecimento que a gente sabe que dá certo. Tá certo? Por exemplo, vocês aprenderam no laboratório que ácido não toma banho. Por quê? Para evitar que vocês coloquem água em cima do ácido. Então a gente, quando dá aula de química geral, fala isso. Ácido não toma banho. É uma heurística. Tá certo? É o conhecimento que dá certo e a gente vai passando de geração de engenheiro para geração de engenheiro. Tá certo? Então, para a vazão máxima, o ΔP da válvula deve ser, no mínimo, 50% do ΔP variável produzido pela perda de carga devido à fricção. Vou repetir. Para a vazão máxima, o ΔP da válvula deve ser, no mínimo, 50% do ΔP variável produzido pela perda de carga. Então, ele pode ser maior que 50%, mas não pode ser menor. Para a perda de carga daquele trecho devido à fricção. Vamos tentar explicar isso melhor. Vamos explicar isso. Então, eu tenho a tubulação lá. Certo? Essa tubulação, ela tem um determinado diâmetro. Né? Passa aqui uma determinada vazão máxima aqui. Certo? Esse material aqui é um material de... é uma tubulação de aço carbono, por exemplo. Aço carbono. Tá? Então, eu preciso caracterizar o fluido. Eu sei o ρ. E eu sei a viscosidade cinemática do fluido. Com esses dados, eu consigo calcular Reynolds. Com o Reynolds, com o número de Reynolds, o adimensional do Reynolds, eu consigo calcular a perda de carga linear. Para cada 1 metro, eu vou saber quanto é a perda de carga. ΔP por trecho linear. Certo? Agora vamos imaginar que eu vou para o mesmo comprimento de tubulação, eu vou colocar a válvula de controle lá. E eu não sei quanto vai ser o ΔP. Ah, mas agora eu sei, porque eu tenho heurística. Então eu vou ter que o ΔP na válvula vai ter que ser maior que 0,5 vezes o ΔP do trecho, que eu calculei
usando esse procedimento que vocês aprenderam em FT. Então, o novo total de perda de carga da tubulação mais a válvula vai ser 1,5 vezes o trecho normal, o trecho linear sem a válvula. Pelo menos, porque eu tenho que ter o ΔP na válvula maior ou igual a 0,5 vezes ΔP no trecho. Tá? Bom, é só isso que me interessa com respeito à válvula? Não. Tem uma coisa importante que pode acontecer na válvula e é um fenômeno que não ocorre só com válvulas. Então vamos prestar atenção como é o perfil de pressão ao longo da válvula de controle. Quando a gente tem a válvula de controle, aqui a gente tem o estreitamento, que é a região onde tem o obturador, onde a válvula vai fechar. À medida em que eu tenho uma seção de escoamento menor, à medida que eu tenho escoamento, então imagine que o escoamento está ocorrendo da esquerda para a direita nesse gráfico. Por isso que aqui eu tenho posição no eixo do X e aqui eu tenho perfil de pressão. Pressão explícita como a equação de Bernoulli para fluidos não compressíveis. Tá certo? Então eu tenho uma determinada pressão. À medida que o escoamento se aproxima até que passa pela restrição, aqui é o ponto de maior velocidade. Então, para que funcione a equação de Bernoulli, tem que contrabalançar. Se a velocidade aumenta, a pressão cai. Porque senão, né, não se conservaria energia. Tem transformação de energia de pressão em energia cinética. Energia cinética, energia de movimento do fluido. Tá? Quando o fluido resgata a pressão dele depois que aumentou a tubulação de novo, depois que passou da contração, depois que passou da área menor de escoamento, a pressão não volta ao valor original porque eu tenho uma perda de carga. Essa perda de carga está associada às forças dissipativas. Certo? Bom, esse efeito do ponto de menor pressão existir bem próximo ao ponto de maior restrição à passagem do fluido, um pouquinho depois aqui, ó, tá? É chamado de efeito veia contraída, efeito vena contracta. Certo? Vena contracta. Onde esse efeito vai, o efeito vena contracta vai influenciar na operação da válvula de controle? Por causa da possibilidade de ocorrência de alguns fenômenos interessantes que diz respeito a como o fluido vai se comportar quando a pressão cair. Então é a ocorrência de cavitação e flachamento. Cavitação e flachamento. Cavitação e flachamento são coisas diferentes. Tá certo? Flachamento é quando eu tenho o líquido se transforma, muda de fase, vira vapor, tá certo? E continua vapor sendo escoado. Cavitação é quando ocorre um fenômeno interessante com as bolhas de vapor. Então vamos imaginar o escoamento aqui. Eu tenho um fluido, a pressão total é maior que a pressão de vapor desse fluido. A pressão total é maior, então aqui ele está líquido, líquido, líquido. Quando ele passar por esse ponto aqui, ele vai vaporizar. Vai vaporizar. Tá certo? Essa aqui é a situação 1. Certo? Observe que eu tenho no gráfico, eu tenho 3 situações. Então eu estou explicando para esse valor de pressão de vapor. Esqueça as pressões de vapores abaixo, tá certo? O líquido vaporizou, o que aconteceu? Vaporizou, 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 vaporizou. Quando ele passar para cá, ele não alcançou o valor lá de cima. Conclusão, ele continuou vapor. Então aqui eu tenho, nessa situação 1, eu tenho vapor. Então ele flashou. Vamos imaginar que a pressão de vapor fosse a condição 2, pressão de vapor um pouquinho menor. Certo? A pressão cai abaixo da pressão de vapor, ele vaporiza, tá certo? Mas ele volta. Então aqui ele voltou a ser líquido. Quando ele condensa, as bolhas de vapor implodem. A cavitação está associada ao efeito deletério, ao efeito ruim, ao efeito de erosão provocada pela implosão das bolhas de vapor. Porque elas condensam e criam cavidades no seio do líquido. Por isso o nome cavitação. E aí isso gera uma absurda energia mecânica que ataca os internos da válvula de controle. Normalmente isso se transforma em energia que provoca erosão, também provocando barulho. Isso é para a situação 2. Então a situação 2 de pressão de vapor gera cavitação. Para a pressão de vapor 3, lá embaixo,
eu tenho que a pressão não alcança a pressão de vapor. A pressão total não alcança a pressão de vapor. Conclusão, não cavita. Então, aqui eu tenho a situação 3. Tá certo? Ocorre com a válvula de controle que essa redução de área de escoamento ela é variável. Então, é pior a situação da válvula de controle para a cavitação. Por quê? Porque quando a gente fecha a válvula, o ΔP aumenta. E a gente pode alcançar a situação de cavitação se nós tivermos o alcance nesse ΔP da pressão de vapor do fluido. Tá? Então, como eu posso evitar a cavitação? Bom, em primeiro lugar, cavitação é uma coisa que só ocorre com válvula de controle? Não. Ocorre com bomba. Também ocorre com bomba. Tá? Segunda coisa importante. Tá? Pelo amor de Deus, cavitação não tem nada a ver com ar na tubulação. Cavitação não tem nada a ver com ar na tubulação. Cavitação está associado à condensação do vapor gerado durante a vaporização pela pressão de vapor alta do fluido dentro da tubulação. Ok? Quando eu tenho ar na tubulação, um fenômeno associado com bombas, por exemplo, é falta de escorva, é outra coisa. O efeito de desgaste associado por ar em bombas é numa região que não é a região que está associada com a cavitação. Por quê? Observem, em qual região das bombas centrífugas, vai ocorrer a cavitação? Na região de alta pressão ou de baixa pressão? Na região de resgate, de pressão, saída. Ou, claro, porque é onde vai cavitar, vai ser onde vai condensar. Já o ar destrói de forma quase que uniforme a pá da bomba centrífuga. Então, é um processo de erosão totalmente diferente, mas tem muita gente que confunde as coisas. Tá certo? Tem muita gente que associa ar na tubulação com cavitação. Não, não é. E a minha referência para dizer isso é um livro de máquinas de fluxo. Tá? É um livro do professor McIntyre. Tá? Um livro de bombas hidráulicas. Tá? Bom, então como que eu evito a cavitação? Primeiro eu tenho que identificar se vai ocorrer a cavitação. Para identificar a possibilidade de ocorrência de cavitação, a gente calcula o sigma. Sigma é o fator que vai indicar se há ou não chance de cavitar. Eu pego a pressão amontante da linha, pressão amontante depois do acidente, menos a pressão de vapor do fluido naquelas condições de temperatura, dividido pela pressão amontante menos a pressão ajusante, tá certo? Então, a pressão antes menos a pressão de vapor. A pressão antes menos a pressão depois. Se der maior ou igual a 2, não vai cavitar. Tá? Não vai cavitar. Se der menor que 2, pode cavitar. Então, a gente sempre calcula o sigma. O sigma é o fator usado para determinar se há a possibilidade de cavitação ou não. Tá? Bom, como evitar a cavitação? Para evitar a cavitação, a gente pode aumentar a pressão amontante, ou seja, aumenta P1. Se eu aumento a P1, olha aqui, ó, a P1 aumenta, tá certo? O que vai acontecer? Nós vamos ter que necessariamente, esse termo aqui vai aumentar bastante. E aí, essa pressão aqui vai aumentar. E nós vamos ter um efeito mas que implica no sigma maior. Mas isso é mais fácil de ver no gráfico. Se eu aumentar a pressão, eu tenho menos chance de alcançar a pressão de vapor. Se eu aumentar a pressão P1. Certo? Observe, se eu for aumentando a pressão P1 para mesmo acidente, eu vou ter uma perda de carga que não vai me jogar aqui para baixo da pressão de vapor. 2. Diminuindo essa temperatura do fluido. Isso aqui é golpe, né? Porque como a pressão de vapor ela é função da temperatura, se eu baixo a temperatura, eu baixo a pressão de vapor. Se eu baixo a pressão de vapor, essa curva aqui vai lá para baixo e aí não alcança a chance de cavitar. Mas isso é golpe, certo? É golpe. E um outro, por que eu brinco que é golpe? Eu brinco que é golpe porque não está associado a controle, não está associado a projeto de tubulação, está associado a um projeto de processo, está associado a mudar as condições do processo. Por fim, utilizando-se válvulas especiais que provocam uma queda de pressão mais suave, ou seja, válvulas que tenham a possibilidade de ter uma queda de pressão menor, tá certo? Mas porque o projeto da válvula é diferente. Bom, então, essa foi a nossa terceira aula. A gente falou um monte de coisa.
Eu peço desculpas por ter um vídeo tão longo, tá certo? Mas esse assunto efetivamente é um assunto bastante árido. Assistam novamente, tá certo? E eu estou à disposição no e-mail renatodutrapereira@gmail.com para tirar as dúvidas de vocês. Era isso. Meu muito obrigado para quem me assistiu até aqui. Fiquem bem.